Então, gente, continuando a segunda parte da aula sobre doenças do sistema nervoso. Se você está assistindo essa aula direto, pare e assista a primeira parte, ok? Então, vamos lá. Continuando, a gente viu ali a esclerose múltipla e agora vamos ver a doença de Parkinson. Parkinson é o nome do médico que descreveu a doença, né? Que é o cientista que trabalhou muito com a doença e identificou assim, o que é a doença, o que ela causa, enfim. Por isso que é chamada de doença de Parkinson. Doença de Parkinson é uma doença neurodegenerativa, lembrando novamente, ó, neuro vem de neurônios, degenerativa é de degradar, perder, né? Degenerar. Então, ó, que degenera os neurônios. É uma doença neurodegenerativa progressiva, ou seja, ela vai aumentando com o passar do tempo, né? Então, como eu falei para vocês, a doença de Parkinson ela pode começar aí a partir dos 30, 40 anos, só que ela tem uma progressão lenta, né? Então, é lá a partir dos 60 anos que a pessoa vai começar a apresentar os sintomas. Por isso que é importante a gente tomar muito cuidado com o sistema nervoso. Eu posso estar já desenvolvendo a doença de Parkinson, né? Por exemplo, sem apresentar nenhum sintoma, ok? Mas aí quando eu chegar lá nos 50, 60 anos, não ter mais solução, tá? Por isso é muito importante a gente cuidar da nossa saúde, do nosso sistema nervoso. Então, é uma doença neurodegenerativa progressiva causada por uma diminuição da produção do neurotransmissor dopamina, que está envolvido na realização dos movimentos voluntários do corpo. Eu já vou relembrar o que é o neurotransmissor, o que são neurotransmissores, tá? E no caso desse neurotransmissor aqui, ó, dopamina, essa substância ela está envolvida na realização dos movimentos voluntários do corpo. Então, essa movimentação que eu estou fazendo agora com os meus dedos, com a minha mão, com o meu braço, com o meu pescoço, né, com a minha cabeça, com o meu olho, controlando a abertura do meu olho, a minha fala, quase toda ela é realizada em função desse neurotransmissor dopamina. Nesse exato momento, no meu cérebro, você que está aí me assistindo, o seu cérebro, os seus neurônios estão trabalhando, estão liberando muita dopamina para que você consiga fazer esses movimentos voluntários. Por que é voluntário? Porque eu faço. Se eu quiser digitar agora aqui, é voluntário. Sou eu que estou coordenando isso. Quais são os outros movimentos? Os movimentos involuntários do nosso corpo. Isso a gente já estudou também. Por exemplo, os nossos batimentos cardíacos são movimentos involuntários. Eu não consigo agora pensar assim, vou fazer meu coração parar de bater. Não dá, ele não para. Ou vou acelerar os batimentos cardíacos do meu coração. Também não acelera. Tá? Outros movimentos involuntários. O nosso estômago, o nosso intestino, todos os nossos órgãos internos aqui possuem movimentos involuntários. Ok? Aí esses movimentos involuntários, tá, não têm relação com a dopamina. Tá? A dopamina é um neurotransmissor para movimentos voluntários. Agora vamos rever o que são neurotransmissores. Ó, aqui tem um neurônio, deixa eu riscar aqui. Né? Aqui é um neurônio, ó, até aqui assim, com ó, o seu corpo celular aqui, com seus dendritos. Aqui está o axônio, né? O axônio é a ramificação maior. O axônio, na extremidade do axônio, ele se ramifica, também ó, são ramificações do axônio. E aqui tem um outro neurônio, ó. Aqui tem um outro neurônio. Né? Então, no nosso cérebro é assim, ocorrem essas conexões entre neurônios. Isso aqui é só um desenho, só para representar, no nosso cérebro são milhares de neurônios que estão interligados ali. Esse outro neurônio aqui, vamos chamar esse neurônio de 1, esse neurônio de 2. Esse neurônio 2 aqui, ó, ele também possui dendritos. Ó. Então, sempre ocorre ligação entre o axônio, a ramificação do axônio, com o axônio do neurônio 1, com os dendritos do axônio 2. Né? Aí a informação ela passa daqui pelo axônio, vai para as ramificações do axônio, chega nos dendritos, vai para o corpo celular, passa pelo axônio, chega até as ramificações, onde aqui estaria outros dendritos de outros neurônios fazendo as conexões.
Essa região, ó, que está destacada aqui são as sinapses, ó, sinapses, onde ocorrem as conexões entre o axônio do neurônio 1 com os dendritos do neurônio 2, tá? Então, ó, tem um zoom, né? Ele dá um zoom aqui na imagem para a gente ver e depois dá um outro zoom aqui, ó, né? Então, aqui, ó, isso aqui é microscópico, tá, gente? Tudo isso aqui é microscópico, só que isso aqui é um desenho para a gente visualizar, né? Ó, então, essa região é chamada de sinapse. Aqui estaria o axônio do neurônio 1 e aqui estaria o dendrito do axônio do neurônio 2, tá? Essa regiãozinha aqui que a gente sofreu um zoom. E aqui, ó, vejam que eles não têm uma conexão física, ou seja, eles estão assim, ó, muito próximos uns dos outros, mas eles não se contactam fisicamente. Tá? E nessa região aqui ó, são liberados os neurotransmissores, e aí que podem ser, a gente estudou ali alguns neurotransmissores principais, existem vários, milhares de neurotransmissores que são liberados no nosso cérebro. E aí é sempre nesse sentido, né? Do neurônio 1 para o neurônio 2, né? Do axônio do neurônio 1 para o dendrito do neurônio 2. Quando esse neurotransmissor chega aqui, esse neurônio reconhece o sinal e vai novamente repassar isso aqui, no caso, para o neurônio 3, né? Sempre no sentido axônio, dendrito, ok? Tem até uma atividade sobre isso, né? Qual é a sequência, né? do impulso do sinal neuronal. Então, daí até na atividade, não lembro que página está, axônio, dendrito, corpo celular, axônio, dendrito, corpo celular, e aí segue nessa ordem. Bom, então olha só. Essa doença aqui, ó, ela pode levar o indivíduo a perder progressivamente o controle dos movimentos, ou seja, lentamente também, né, com o avanço da idade. Com sintomas que iniciam com lentidão motora, enrijecimento de articulações e tremores. O que é enrijecimento? Lentidão motora. A pessoa quer fazer um movimento e ela não consegue fazer esse movimento rápido, ela vai fazer esse movimento lento. Enrijecimento das articulações. Articulações são todas essas partes do corpo que a gente consegue fazer articulações, tá? Aqui, ó, no cotovelo, ombro, nas pernas, enfim, pescoço. E aí essas articulações elas vão ficar mais duras, tá? Como se faltasse lubrificação aqui. E tremores. A pessoa, ela treme assim. Ela não vai ficar tremendo assim. Ela treme assim, ó, tipo, é a mesma coisa que se eu fosse pegar, né? Pegar aqui o livro assim e tremer isso tudo. A doença evolui de forma lenta e contínua, sem que exista cura. Tá vendo? Ó, duas doenças já que não existem cura que a gente estudou. O tratamento busca diminuir os sintomas. Não, os sintomas mais comuns da doença de Parkinson são os tremores, quando a pessoa está em repouso, e a lentidão de movimentos. O que é repouso? Quando a pessoa está parada, né? Quando ela está sentada ali e ela continua tremendo. Tá? Bom, isso aqui a gente já viu. Doença de Alzheimer. Alzheimer também foi um outro médico, um cientista que desenvolveu a doença, né? Que descreveu a doença e trabalhou muito com ela, então por isso que o nome é chamado de doença de Alzheimer. Também chamada de mal de Alzheimer. Essa é uma doença neurodegenerativa progressiva que tem início com o aparecimento de placas de uma proteína nos neurônios, causando problemas na transmissão dos impulsos nervosos, afetando principalmente regiões do cérebro que controlam a memória, o raciocínio e a linguagem. Apresenta uma evolução lenta e contínua e ainda não existe cura. Os tratamentos buscam diminuir os sintomas. Então, essas três doenças, esclerose múltipla, o Parkinson e o Alzheimer, o comum entre elas é que elas afetam os neurônios, elas são chamadas de neurodegenerativas. A esclerose múltipla ocorre uma degradação do extrato mielínico. O Parkinson ocorre uma diminuição da liberação do neurotransmissor dopamina. O Alzheimer ocorre o surgimento dessas placas proteicas aqui, placas de proteínas entre os neurônios. Está vendo que aqui tem um neurônio, tem 2, 3, 4 neurônios, né?
Então, ó, onde ocorrem as sinapses, aquilo que a gente reviu no slide anterior, ocorre o surgimento dessas placas aqui. É como se fosse assim um entupimento, tá? E aí o impulso nervoso ele não vai ocorrer de uma maneira eficiente, de uma maneira normal. Então, causando problemas aí na troca de informações entre os neurônios, tá? Então, ó, na doença de Alzheimer, os neurônios são afetados por proteínas que se acumulam, formando placas. Tá? Ocorre um acúmulo de proteínas aqui. Gente, vocês podem estar se perguntando assim, mas como é que ocorre esse acúmulo? É que no nosso cérebro, normalmente, a gente tem assim a retirada dos resíduos celulares, da mesma maneira que a gente estudou ali o sistema excretor, né, o sistema urinário do nosso corpo, que esses resíduos eles saem pela urina. No nosso cérebro é a mesma coisa, né? As células, os neurônios, eles produzem esses resíduos, tá? Esses resíduos eles têm que ser removidos dali. Então, quando esses resíduos eles não são removidos corretamente, eles acabam ficando acumulados aqui, né? E esses resíduos aí que acabam se acumulando e impedindo o funcionamento normal dos neurônios, normalmente são algumas proteínas, tá? E aí vão ficar acumuladas aqui, né? Impedindo aí o correto funcionamento dos neurônios, causando então essa doença chamada de Alzheimer. Ó, os sintomas principais são a perda de memória, especialmente para acontecimentos recentes, assim como dificuldades para se lembrar de palavras, para executar atividades do cotidiano e para acompanhar raciocínios complexos. O Alzheimer, ele é uma doença assim que acontece em pessoas idosas, mas ele começa a se desenvolver aí na faixa dos 30, 40 anos. Eu às vezes tenho medo. Eu acho que às vezes eu tenho sintomas iniciais de Alzheimer, porque eu esqueço palavras, ó. Dificuldades para se lembrar de palavras, tá? Às vezes eu tenho esse esquecimento assim, de palavras ou acontecimentos recentes, tá? Então envolve a memória. Então eu tenho que me cuidar, ok? Então, ó, aí tem essa parte de conexões, né? Ó, o texto a seguir aborda a doença de Alzheimer, que provoca danos progressivos nos neurônios e no cérebro, provocando muitos sintomas, entre eles a perda de memória. Vovô é um super-herói. Certa vez, levantei à noite para ir ao banheiro e ouvi meus pais conversando. Minha mãe estava chorando e parecia preocupada. Ele está muito doente. O médico falou que ele tem Alzheimer. Isso não é nada bom, disse ela. Eu voltei para a cama e fiquei pensando que monstro seria aquele tal Alzheimer. Pelo jeito que a mamãe falava, seria muito difícil vencê-lo. Na manhã seguinte, dei um presente para o vovô. O que é isso, meu fiel ajudante? Perguntou ele. Somos nós, vovô, e este é o Alzheimer. Ele é muito mal. Daí uma pergunta, né? Ele é muito mal, vovô? Vovô foi até o espelho e ficou se olhando. Vi que ele respirou fundo, se virou e veio na minha direção. Isso significa que o vovô vai esquecer muitas coisas daqui para frente. Vou precisar que você me prometa uma coisa do fundo do seu coração. Balancei a cabeça, mostrando que sim. Se um dia o vovô esquecer quem você é, prometa que nunca vai esquecer o vovô. Ele me abraçou muito, muito, muito forte e me deu um beijo na testa antes de dizer: Vamos brincar? Aí tem uma pergunta ali, ó. Qual é a relação da frase: Se um dia o vovô esquecer quem você é, prometa que nunca vai esquecer o vovô, com a doença de Alzheimer? Bom, a doença de Alzheimer, ela afeta a pessoa, né? Uma pessoa que tem Alzheimer, ela não vai contaminar outras pessoas, tá? Ela não é uma doença que pode passar de uma pessoa para outra. E causa problema na memória da pessoa. Então, normalmente, a pessoa que tem Alzheimer, ela acaba esquecendo das coisas. Ela esquece do básico. Ela esquece que ela tem que ir no banheiro fazer xixi. Ela esquece que ela tem que ir no banheiro fazer cocô, tá? Isso, assim, já quando o Alzheimer está bem avançado, né? Ela esquece que ela tem que se alimentar, que ela tem que tomar água. Ela esquece das pessoas, ela acaba esquecendo, né? Ela olha para uma pessoa conhecida e não consegue se lembrar da pessoa, não sabe quem é, tá? Porém, aqui, ó, qual é a relação da frase? Se um dia eu vou esquecer quem você é, prometo que nunca vai esquecer o vovô.
É porque assim, a criança ali ela não vai esquecer, né? Mas o vovô, a pessoa que tem Alzheimer, vai esquecer. Vou recomendar que vocês assistam esse filme aqui, ó, Para Sempre Alice, que trata-se de um caso de Alzheimer super agressivo, que, pode acontecer com qualquer um. É uma doença genética, uma doença familiar, uma doença hereditária. Assim, não é que o Alzheimer seja uma doença hereditária, que você pode, que se seu pai tiver Alzheimer, você também vai ter. Existem alguns casos do Alzheimer que podem ser transmitidos de pai para filho, tá? E aí esses casos são mais graves, porém são mais raros também de acontecer. Esse filme, Para Sempre Alice, retrata esse caso onde eu não lembro se é o pai ou a mãe dessa atriz aqui, que é Julianne Moore, tinha Alzheimer, né? Ele morreu de Alzheimer e tal. E no caso dela, ela era uma pessoa jovem de 30, 40 anos que desenvolveu Alzheimer assim muito rápido, né? Lembre-se que o Alzheimer é uma doença progressiva lenta. Os sintomas mesmo só vão ser visíveis lá nos 50, 60, 70 anos. No caso dessa atriz aqui foi muito rápido. Então se vocês não assistiram, recomendo vocês assistirem aí para ver o quão triste é uma doença de Alzheimer e o quão é importante por isso a gente cuidar aí da saúde do nosso corpo. Bom, essa parte de cuidados com o sistema nervoso, vou fazer a terceira parte da aula, tá? Te vejo lá.